A história começa nos mostrando Yu, protagonista do anime, que possui um grande amor em fazer acessórios e tem o sonho de abrir o seu próprio negócio, porém é péssimo com vendas. É nesse momento com um garoto no fundamental, precisando vender 200 desses acessórios, senão os pais dele o farão esquecer essa ideia, que ele conhece Himari, essa garota de cabelo azul e muito extrovertida. Ela ajudou ele a vender os objetos e eles se tornaram melhores amigos. No futuro vemos eles no ensino médio, com a loja indo bem e ela servindo como modelo para Yu. Como ele é menor de idade e não pode abrir uma empresa, utiliza a loja de sua família para vender os acessórios. Enquanto ele trabalhava e estava concentrado, Himari apareceu. E mano, essa amizade deles parece outra coisa. Olha essa menina sentando no colo dele. Mas calma, ela só faz isso para incomodar o amigão dela. Isso só porque eu tava testando ele. Esse contato físico não é a única brincadeira que ela faz. Vira e mexe, Himari diz para Yu que eles irão se casar no futuro. E o irmão dela ama o garoto, sendo o maior torcedor desse casal. Mesmo assim, eles são só melhores amigos. Tanto que ele nunca namorou uma garota, e ela já teve alguns namorados, mas sempre terminavam rapidamente. Uma coisa que eu preciso comentar antes de continuar é que a tradução do nome desse anime é "Uma amizade entre um garoto e uma garota pode sobreviver?", o que me faz lembrar desses animes com nomes ridiculamente longos e esquisitos, como É Errado Tentar Pegar Garotas em uma Masmorra, ou um dos animes mais doentios já feitos, que se chama Você Ama Sua Mãe e Seus Ataques Múltiplos de 2 Golpes. Cara, qualquer hora dessa eu vou ficar maluco. Voltando para o anime, nenhum dos dois é burro. A garota de cabelo azul quer o mano dos acessórios. Porém é óbvio que ela não vai simplesmente se confessar e terminar o anime com um romance logo no primeiro episódio. Além disso, para deixar a história mais interessante, o protagonista viu uma garota usando uma pulseira que ele fez no passado, porém acabou arrebentando. E Yu perguntou do nada se ela queria que ele a consertasse. A garota não ficou com uma cara muito legal, e então ele saiu correndo pedindo desculpas. Porém, no dia seguinte, conhecemos mais um personagem importante. O nome dele é Shinji, e é um amigo do protagonista que fica brigando com Himari pela atenção de Yu. Ah, e eles meio que já namoraram no fim do ensino fundamental, o que o protagonista não parece se importar nem um pouco. Ele estava lá para falar com Yu sobre a garota de antes. Ela se chama Rion e é amiga de infância de Shinji, e queria a ajuda dele para consertar a pulseira. Himari já conhecia a garota, pois a irmã de Rion e o irmão dela eram colegas no passado. Além disso, foi essa garota que ajudou a divulgar os acessórios de Yu quando ele precisou vendê-los. O que teve um custo, mas falamos disso daqui a pouco. Mais tarde, Yu começou a consertar a pulseira, e depois de um fanservice, se eu posso chamar assim, Rion deu um jeito em Himari, e o protagonista consertou a pulseira. No entanto, como não é burra, Rion descobriu que a pessoa que fazia os acessórios que Himari usava era Yu. E em casa ele conversou com sua irmã mais velha, que disse que a arte de Yu estava ficando sem graça, pois todas se pareciam. Assim o moleque ficou em choque pensando como melhorar. Enquanto isso, Himari estava planejando alguma coisa envolvendo Rion, mas deixamos isso para depois, pois logo em seguida ela conversou com Yu, e ele contou sobre o que a irmã dele disse, e a ideia brilhante dela é que talvez coisas românticas possam ajudá-lo a se inspirar, e disse que eles poderiam fazer algumas coisas, como beijar por exemplo. Quando estavam prestes a irem para as vias de fato, ela começou a rir, deixando-a entender ser uma piada. Agora voltando para o que ela estava planejando, no sábado, Hibari, o irmão mais velho de Himari, levou o protagonista até um local diferente, onde é claro que Himari estava, mas não sozinha. O plano da garota maluca é usar Rion para fazer Yu se inspirar. E mano, isso é uma péssima ideia. Mas eu já conto o porquê, caso não tenham entendido. Para piorar, Himari deixou os dois sozinhos perto de flores. E é quando mais uma das coincidências desse anime aconteceram. No passado, na primeira vez que ele foi em uma floricultura, acabou se perdendo e foi onde encontrou uma menina chorando, com medo por estar sozinha. Então ele ajudou e até comprou uma flor para ela, o que acabou se tornando o primeiro amor dele. E adivinhe, é claro que essa garota é a Rion. Agora voltando para o que eu disse sobre a história ter ficado mais interessante com o aparecimento dela, é porque estávamos prestes a ver o começo de um triângulo amoroso. Yu ficou em choque ao descobrir aquilo, e ainda não tinha contado para Himari que estava agindo de maneira muito estranha. Na realidade, ela já sabia que Rion era o primeiro amor de Yu, e no lugar dela contar para o garoto que gosta dele antes de Rion agir, ela deixou eles ficarem a sós. Cara, ao mesmo tempo que ela finge apoiar os dois como um casal, Himari começa a falar coisas estranhas perto da garota, mas sempre agindo como se fosse uma piada, o que deixa o coitado do Yu muito confuso. Além do triângulo amoroso, o protagonista estava fazendo um acessório para Rion, o que ficou muito bom, e Himari comentou que era como se fosse um acessório do amor. Assim pediu que ele também fizesse um quando ela se apaixonar.
mas Yu negou, pensando na promessa que eles tinham de serem amigos para sempre. Para começo de conversa, isso não deveria ser tratado como uma confissão amorosa, mas ela sentia como se tivesse levado um fora dele. E agora vocês vão ver que daqui pra frente é só para trás. Eles foram jantar para comemorar os novos acessórios. Agora, junta o ódio que ela sente por ver Yu perto de Rion com o ódio que ela tem por Shinji. É óbvio que daria problema. E o ponto de ignição de tudo isso foi quando Shinji deu a ideia de Rion também se tornar uma modelo para os acessórios de Yu. Isso deixou Himari ameaçada e quando o protagonista disse que era uma boa ideia, ela perdeu o controle. Jogou a água que estava bebendo na cabeça de Yu e falou que queria cortar a amizade com ele. Sim, do nada. Depois disso, ela começou a ignorar as mensagens que ele mandava, e ambos ficaram brigados, o que piorou ainda mais quando Himari compartilhou um e-mail com ele, dizendo que iria sair da escola e trabalhar em uma agência de Tóquio. Ele correu atrás dela, e ainda por cima levou um tapa. Porém, enquanto eles brigavam, aquele acessório que ele tinha feito para ela e que representava a amizade dele se quebrou. E ela demonstrou como estava triste por ele não a colocar em primeiro lugar. Oh, não é que os atos dela têm consequências? É óbvio que ele iria se sentir culpado e começar a mandar mensagens para ela. Porém, vemos que essa desgraçada, ela estava se divertindo com isso. Em momento algum planejava ir para Tóquio e estava só esperando ele implorar para ela ficar. Entretanto, nos dias seguintes, Yu parecia estar a ignorando, e até mesmo apareceu em uma foto com Rion. Mas para nossa tristeza, não é o que parece. O irmão dela percebeu que Himari estava triste, e quando ela contou o que fez, Hibari a chamou de idiota, e disse que ela deveria se envergonhar. Além disso, descobrimos que no passado, foi ele que ajudou a convencer a irmã de Rion a usar os acessórios de Yu para que ele conseguisse vendê-los. Basicamente, ele também adorou o trabalho do protagonista, e teve que implorar para uma pessoa que odeia para ajudar. E em troca, Himari prometeu que nunca pararia de ajudar Yu com aquilo. No dia seguinte, na escola, eles conversaram, e eu disse que não era o que parecia, pois parecia que ele não iria mais querer ficar perto de Himari. Mas na realidade, antes que ela conseguisse pedir desculpas e contar o que fez, Yu revelou que pretendia sair da escola e ir para Tóquio junto com ela, pois para ele não há sentido continuar com os acessórios sem ela. Dessa forma, Himari rasgou o aviso de desistência da escola e disse que não irá mais para Tóquio, e ele mostrou que havia transformado aquele acessório dela em um anel. Mas como estamos no quarto episódio e o anime não poderia parar aqui, mesmo estando claro que eles gostam um do outro, ainda não se declararam. Entretanto, nessa altura do campeonato, ele estava caidinho por ela, e decidiu jogar o mesmo jogo de Himari. Então, sempre que podia, fazia aquelas brincadeiras com duplo sentido, o que a garota tentava fingir que não ficava abalada, mas vemos não ser verdade. Além disso, o protagonista estava com problemas, pois com tudo o que estava acontecendo ele não conseguiu dormir direito, e acabou pegando no sono no meio das provas. Ou seja, deixou elas em branco, mas o professor deixou que ele as refizesse. Para que ele não tivesse problemas, Himari prometeu que irá ajudá-lo a estudar. Mas tinha uma coisa incomodando. Descobriram na escola que ele é a pessoa que faz aqueles acessórios, e então ela tem medo que outra garota queira ficar com ele. Mais tarde, Himari descobriu que quem vazou a informação foi Shinji, e também que ele planeja ajudar Rion a ficar com Yu. Voltando para os estudos do protagonista, ele foi para a casa de Himari, pois o próprio Hibari quer ajudar Yu. E para ele a melhor maneira dos estudos dele não atrapalhar suas criações é já aprender todo o conteúdo do ensino médio de uma só vez. Depois de muito estudo, Himari disse para o protagonista ir para o banho. E é claro que ela não iria perder a oportunidade de incomodá-lo durante essa situação embaraçosa. Porém, quando Yu pensou que ela iria lavar as costas dele, foi Hibari quem apareceu. No entanto, durante o banho, o irmão mais velho descobriu que Himari ainda não havia se desculpado pelo que fez. Então, quando o garoto contou toda a história para ele, Hibari foi ter uma conversinha com sua irmã, e só pelo estado dela no dia seguinte, vemos que ele não pegou leve, e para piorar, Rion viu os dois saindo do mesmo carro, e ao descobrir sobre o problema de Yu, disse que também irá estudar com eles. Entretanto, como Hibari odeia a irmã de Rion, não quer que ninguém com aquele DNA fique lá, ou seja, o único lugar que restou foi a casa de Yu. Mais tarde, duas garotas pararam o protagonista querendo acessórios, e como ele é tímido, precisou da ajuda de Shinji para sair dessa situação. Como as coisas estão estranhas com Rion, Himari não sabia como agir perto dela, e para piorar vão ficar sozinhas com o protagonista no quarto dele. Em casa, Yu limpou seu quarto, e como Himari precisou ficar mais tempo na escola, ele ficou a sós com Rion. Yu já estava achando aquilo difícil de lidar, ainda mais quando viu a garota cheirando seu travesseiro. E olha a tranquilidade dela quando foi pega fazendo isso. Você não viu nada. Certo?
Rion já tinha se declarado para ele, e então Yu sabia que era só ele querer. Mas como ele gosta de Himari, não queria fazer nada. Entretanto, quando ela dormiu na cama dele e o garoto foi acordá-la, Rion o abraçou, e foi no mesmo instante que Himari e a irmã dele apareceram. Quando Rion esclareceu o que houve, Himari achou estranho que o protagonista estava tranquilo depois das investidas da garota. E então Yu contou para ela que Rion já se declarou 3 vezes para ele, e mesmo ele negando, ela continua tentando. Ou seja, descobrimos que eles sabem que Rion quer ficar com Yu. Ela sabe que ele e Himari meio que se gostam, e mesmo assim ela não desiste. Cara, isso é muito fácil de resolver. Ah, e eu esqueci de mencionar. Rion planeja se tornar a número 1 tanto para Himari quanto para Yu, pois na cabeça dela isso fará todos felizes. E outra coisa, descobrimos que Hibari já teve algo com a irmã de Rion. No dia de fazer as provas, o protagonista gabaritou todas. E então no dia seguinte voltamos para a criação de acessórios, e mais cenas daqueles dois se fazendo. Aquelas garotas de antes apareceram de novo querendo acessórios, porém não o que ele já fez, mas sim algo personalizado, pois uma delas quer presentear seu namorado pelo aniversário de namoro. Depois de pensar um pouco, o protagonista teve uma ideia, e como os clientes gostaram, ele começou a trabalhar, e várias outras pessoas também apareceram querendo acessórios, porém não pelos motivos certos. Aquelas garotas que apareceram antes fizeram propaganda, mas não falando que os objetos eram bonitos, bem feitos ou coisa parecida, mas sim que tinham o poder de fazer a pessoa amada se apaixonar pela pessoa que usar. Tudo estava feliz e tranquilo entre eles, até que ao conversar com Shinji, o garoto contou sobre o problema que toda aquela história de acessórios do amor poderia dar, o que vemos meio já ter sido planejado por ele. Shinji não disse exatamente o que aconteceria, mas não demorou muito para Yu descobrir, pois dias depois um professor chamou o protagonista para conversar. Alguns pais reclamaram que a filha deles foi coagida a comprar aquele acessório a um preço alto, e mesmo que Yu tenha feito tudo certo, não tinha como provar. Então mesmo que não fosse algo errado, o professor pediu para ele segurar suas vendas por enquanto. Pouco tempo depois descobrimos quem foi a garota que fez isso. Ela levou um fora de um garoto que gosta e ficou bolada que o acessório mágico não deu certo. E quando ela pisou no objeto, eles estavam vendo e Yu se sentiu um lixo. Como a irmã dele é responsável pela loja no papel, teve que ir à escola, e o protagonista precisará devolver o dinheiro de todos que compraram os acessórios, o que não era o maior problema, mas sim ele estar extremamente para baixo e ter decidido parar de fazer acessórios até se formar. Himari não queria aceitar isso de jeito nenhum, e isso fez os dois brigarem mais uma vez. No entanto, ela conversou com seu irmão, e ficou mais tranquila com tudo aquilo. Contudo, no dia seguinte, ao ver que ele ainda planejava parar com os acessórios, Himari disse que parará de ser a melhor amiga dele. A briga deles continuou, e quando Yu conversou com Rion sobre isso, mostrou um brinco que ele fez para Himari, e contou que naquele dia que viu jogarem fora o acessório que ele se esforçou tanto para fazer, ele não sentiu raiva, e percebeu que em todo aquele tempo, fazia os acessórios para manter Himari perto dele. Por isso que se sentiu como um lixo. Basicamente, Yu está pensando demais, e Rion disse isso para ele. Mas depois de uma breve conversa, os dois foram até onde Himari estava, e foi quando ela revelou ter mentido sobre Tóquio. Além disso, não demorou muito para eles fazerem as pazes, mas não imaginavam o que estava prestes a acontecer. Cortando para o passado, vemos quando um garoto se tornou amigo de Yu e Himari. Porém, no fim, ele apenas estava tentando usar o protagonista para ficar com a garota, o que claro que ela descobriu e deu um fora nele. No presente, Yu estava estranho com Himari e muito próximo de Rion. Na realidade, ele apenas não estava conseguindo ficar perto dela como sempre, porque não consegue mais segurar seus sentimentos. Por isso pediu a ajuda de Rion, o que a garota aceitou, pois para ela, quanto mais tempo os dois enrolarem para ficarem juntos, mais chances ela possui para roubar Yu. Entretanto, mais tarde ele não conseguiu fugir de Himari, e foi ajudar ela a escolher alguns biquínis para as férias de verão. Porém, ele não aguentou e saiu correndo. Quando chegou em casa, ele conheceu o diabo desse anime, Kureha, a irmã mais velha de Rion. A mulher foi direto ao assunto, dizendo que queria que Yu desse Himari para ela. Basicamente, quando Himari mentiu sobre ir para Tóquio, ela realmente tinha combinado com Kureha para trabalhar na agência dela, e como a mulher pagou todas as despesas para Himari fazer aquilo, mas foi enganada, entendeu que o motivo disso era Yu, e então ofereceu dinheiro para ele convencer a garota a ir para Tóquio, o que só deixou o protagonista irritado, dizendo que Himari não era um objeto à venda.
Kureha ainda não desistiu e fez Yu se sentir mal, falando que ele estava atrapalhando o talento de Himari por causa do sonho idiota dele. Com uma cara de maluca, ela até disse que poderia levá-lo para Tóquio junto com Himari. Como Yu estava sem resposta e a irmã dele estava quieta lá igual uma parede, Hibari apareceu para ajudar o garoto. Mas isso foi tão inútil quanto o descascador de banana, pois Kureha tinha um podre dele e ameaçou colocar isso na internet se ele não parasse de se meter naquilo. Já que a situação estava fora de controle, a irmã de Yu fez com que Kureha parasse de impor o que ela queria para todos. Então a mulher decidiu fazer uma disputa com Yu. Ela quer que ele faça um acessório que irá considerar sua obra-prima até o fim das férias de verão. Se ele conseguir fazer algo que a agrade, ela esquecerá a dívida de Himari e não irá mais incomodar. Com isso, Yu aceitou a disputa, e quando Himari descobriu, não gostou nada daquilo. Mas como foi culpa dela toda aquela situação existir, não pôde reclamar. Mais tarde, enquanto o protagonista pensava no que criar, vemos Hibari conversando com Shinji. Basicamente, Shinji se ofereceu para ajudar Kureha, mas foi rejeitado. E ainda estava disposto a fazer o que for necessário para ajudar Rion com o que ela quer. Em busca de inspiração, os três foram juntos até a praia. Mas foi quando o protagonista olhou algumas crianças que teve uma ideia. Assim, eles foram até uma antiga professora de Himari e Yu. E graças a isso, ele teve a ideia de qual flor usará para a disputa. Ele usará girassóis, a mesma flor que usou em uma obra que fez em homenagem a Himari no Fundamental. E para conseguirem o girassol perfeito, em outro dia os dois foram até um festival. No trem, Himari acredita que Yu estava estranho por ter se apaixonado por Rion, mesmo que na realidade é por não conseguir ficar calmo perto dela. No festival de girassóis, Himari foi vítima das consequências de seus atos mais uma vez, pois pensando que ele não estava ouvindo, ela disse que o ama. Porém, como a garota sempre brinca com isso, Yu não acreditou. E é claro que ela ficou chateada, mesmo sendo completamente culpa dela. Dessa forma, cansada de ser uma idiota, ela devolveu para ele aquele anel de amizade e beijou Yu. Contudo, mais tarde, enquanto trabalhava e pensava sobre isso em voz alta, Shinji apareceu e estava ouvindo tudo. Durante a conversa, ele explicou que não estava ajudando Kureha, pois ela não quis, e contou que é apaixonado por ela, o que deixou Yu em choque. Em casa, Himari estava ficando maluca por ainda não ter conversado com Yu sobre o beijo, e falou com Hibari sobre o que houve. De volta ao trabalho do protagonista, ele estava com dificuldade para se concentrar por causa do que houve, e quando Rion apareceu, ela já sabia o que tinha acontecido. Mas a maluca não se importava com isso, e disse que mesmo se os dois namorarem, ainda tentará ficar com Yu. Quando Himari apareceu, ele tentou conversar sobre aquilo, mas não conseguiu, e decidiu que já era hora de retirar as flores do líquido que estavam. Nos dias que se seguiram, ele trabalhou na casa de Himari, e vemos como os familiares dela amam o protagonista, com a tiara de girassóis pronta. Tudo parecia perfeito. Porém, quando foram olhar para o acessório de novo no dia seguinte, as flores estavam murchando. E tudo porque ele errou na hora de tirar o líquido naquele dia que estava com Himari. Dessa forma, nos últimos 3 dias que restavam, Yu deu o seu melhor para consertar o erro. E quando o dia da disputa chegou, Kureha até elogiou o trabalho, mas disse que ele perdeu, pois naquela competição ele precisava dar o seu máximo, porém tentou compensar isso com uma peça reserva. Basicamente, Yu tinha comentado com a irmã dele sobre o que aconteceu, e ela contou para Kureha. E então, quando a mulher foi embora, ele discutiu com sua irmã, a qual mostrou aquelas peças que as alunas da escola devolveram. 4 dos acessórios estavam com problemas, ou seja, depois que ele tentou fazer peças diferentes, pela primeira vez ele começou a entregar acessórios com defeitos. Ou seja, foi só ele se distrair um pouco com o romance que perdeu sua atenção. Depois dessa cena pesada, vemos Himari conversando com Shinji, onde ele dá uma ideia para a garota: ir trabalhar em Tóquio, em busca de se tornar muito famosa para promover os acessórios do protagonista. Contudo, tem uma coisa ruim nesse plano. Quem ficará com Yu nesse meio tempo é Rion. Porém, Shinji prometeu que se ela ainda gostar dele quando o sonho dele se tornar realidade, ele irá ajudá-la com tudo que tem. Nesse mesmo dia, ela conversou com Yu sobre isso, e ambos pensaram que não havia outra escolha a não ser se separarem. A cena corta e vemos Rion conversando com Shinji. Ela não queria vencer daquela forma, e perguntou se ele poderia fazer algo, o que no começo ele não queria se meter. Mas quando Rion disse que Kureha ficaria impressionada se ele conseguisse ser mais esperto do que ela, Shinji decidiu ajudar. No dia da partida de Himari, enquanto estava triste pensando naquilo, Yu recebeu uma visita de Shinji, que jogou algumas verdades na cara do protagonista, perguntando por que Yu não abre mão do seu sonho.
vai para Tóquio e vive ao lado de Himari como um emprego normal. Basicamente, ele deixou entender que Yu só gosta de Himari se ela ficar seguindo o sonho dele, o que deixou o garoto bolado. E então, depois de confessar que Himari é a coisa mais importante para ele, correu até a estação de trem do jeito que Shinji queria. Além disso, para que Himari não partisse antes que Yu chegasse lá, Rion foi ver sua rival e agradeceu por ela ter abandonado a disputa pelo protagonista. Elas discutiram um pouco, e Rion conseguiu fazer Himari admitir que o que ela mais quer é ficar lá junto de Yu. Ao mesmo tempo que isso acontecia, ele chegou lá, e implorou para que Himari não fosse embora. Mas é claro que o diabo não ia deixar eles ficarem felizes. Porém, o que ela não esperava é que Shinji apareceria com todo o dinheiro que Himari estava devendo. Como ele não estava envolvido naquela disputa por Kureha ter o rejeitado, ele pode pegar um empréstimo com Hibari e usar o dinheiro para ajudá-los. Assim ela saiu irritada, mas aceitou a derrota. E como Shinji pagou pelo restante da vida escolar deles, ele disse que os dois estavam proibidos de irem para Tóquio ou pararem de fazer acessórios até se formarem. Depois deles comemorarem as custas de Himari, Yu comentou para ela que estava pensando em desistir do seu sonho de abrir uma loja. Na realidade, ele disse que agora não quer se apressar para abrir uma loja antes dos 30 anos como estavam fazendo, mas sim viver daquilo ao lado dela. E quando parecia que ele estava confessando o seu amor por Himari, Yu fez a mesma piada que a garota sempre fazia com ele. Além disso, ele contou para Himari sobre algo que havia escondido no anel de amizade, uma semente de tulipa roxa, o que significa amor eterno. Desse modo, eles pararam de ser apenas amigos e começaram a dizer abertamente que se amam. Porém, essa confusão amorosa estava apenas começando. Bom pessoal, esse foi o recap da primeira temporada de Danjo no Youjou. Não se esqueçam de deixarem um like, se inscreverem no canal e comentarem aqui embaixo. Espero que tudo esteja bem com vocês. Até a próxima!